Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Eu saúdo a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão hoje? Bem? Amém. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Carlos, eu sou servo do Senhor, servo, irmão de vocês em Cristo Jesus. Sou como todos nós aqui, todos nós somos iguais, servos do Senhor, né? Carecemos da misericórdia e da graça do nosso Senhor. Sou brasileiro, eu acho que a voz, o sotaque não desmente, né? Cheguei na Suíça no dia 2 de agosto, junto com a minha esposa e um pequeno cachorro, um Golden Retriever de 2 anos, que está mais para cavalo do que cachorro, porque ele está enorme, está grande. E estamos aqui direcionados por Deus para servir aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, a bem da verdade, eu estava meditando ontem numa palavra, e quando eu terminei de fazer o esboço, o Senhor tocou no meu coração e disse: não é nada disso, muda o tema. Eu quero que você fale de outra coisa, de outro assunto. E o título dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: servo serve. Servo serve. Repita comigo: servo serve. Servo que não serve, não serve. Você pode repetir comigo? Servo serve. Servo que não serve, não serve. Amém, meus irmãos? O texto base está em João, capítulo 12, a partir do verso de número 23 ao 28. Eu estou com a versão da Nova Bíblia Viva, pode ter alguma pequena diferença aí, mas eu vou ler para os irmãos. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Você crê nisso? Amém. Amém. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se alguém quer me servir, que venha e me siga. Pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Verso de número 27. Agora a minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir? Não. Essa é a razão pela qual eu vim. Ó Pai, glorifique e honre o seu nome. Então uma voz falou do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o farei outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela possui vários textos, várias passagens que ilustram, que ensinam, que mostram claramente que o objetivo de nossa vida é servir a Deus. Esse é o propósito. Mas será que nós estamos realmente conscientes disso? Desse propósito? Desse objetivo? E eu não estou falando do mundo. Porque o mundo, irmãos, ele jaz no maligno. O mundo não vai entender essas coisas. Eu estou falando dentro da própria igreja.
Será que a igreja não tem sido contaminada por pensamentos de fora, por pensamentos mundanos, pelo sistema do mundo, buscando um Deus para somente ser servido? Será? Para ter as suas necessidades supridas e deixando de entender que o verdadeiro propósito de nossa vida é servir a Deus. Se nós, como cristãos, não cumprimos com esse propósito, eu pergunto, e essa pergunta também é para mim, irmãos, porque Deus primeiro fala com quem está trazendo a mensagem e também com os irmãos, amém? O que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós não cumprimos com esse propósito de servir ao Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Que utilidade tem um servo que não serve? Qual a utilidade? Nenhuma. Nós somos chamados para servir a Deus. Você crê nisso? Amém. Aleluia, aleluia. Se você precisa de algo, minha irmã e meu irmão, não tem nenhum problema você exercer a sua fé nas provisões do Senhor. O Senhor sabe o que você precisa, você pode pedir a Ele, e eu creio que, em sendo da vontade dEle, Ele dará a você aquilo que você realmente necessita. Às vezes não vai ser exatamente aquilo que esperamos, mas Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Amém? Glória a Deus. Deus está sempre disposto a abençoar aos seus filhos segundo a vontade e a soberania dele. Mas nós temos que ter consciência de uma coisa: somos servos do Senhor e estamos aqui para servi-lo. Amém, irmãos? Amém. Porque servir é um mandamento. Servir é uma ordem. No verso de número 26, Jesus diz que para servir a Ele, você tem que o que em primeiro lugar? Segui-lo. E em segundo lugar, estar onde Ele estiver. Então eu preciso segui-lo, e eu preciso estar onde o Senhor está. E o que mais que Ele diz? Que nós seremos honrados pelo Senhor. Então, quando nós tomamos a posição de servir, a decisão de servir, a palavra de Deus nos promete, a promessa de Deus, de que nós seremos honrados por Deus. Amém? Os irmãos estão comigo? Então, a vontade do Senhor qual é? Que eu sirva a Ele. Nós estamos aqui para servir. Olha o que o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso de número 45 diz: porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Hoje nós estamos aqui numa oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor e trazermos à nossa memória esse amor imensurável do maior exemplo de serviço que nós temos, que foi ou que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo deu o maior exemplo de serviço, dando a sua própria vida. E não foi uma vida qualquer, irmãos. Foi a vida do autor da vida que se entregou por nós naquela cruz. Não é uma vida qualquer. Isaías, capítulo 53, verso de número 4. Vamos refrescar a nossa memória nessa passagem. Apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Como medir tamanho amor? É um amor imensurável. Nós não temos a capacidade para medir isso, tampouco de retribuir na sua dimensão, na sua extensão, no seu amor. Não temos essa capacidade, irmãos. Vocês lembram quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Quem lembra? Levanta a mão. E quem não lembra? Levanta a mão também. Porque tem uns que não levantaram. Eu vou perguntar de novo. Quem lembra? Levanta a mão. Amém. Amém. Lá em João, capítulo 13, verso de 12 a 17, Jesus ele quebra um paradigma nessa passagem, porque quem deveria lavar os pés era o servo. O servo deveria lavar os pés do seu senhor, pois quem tinha autoridade é quem deveria ser servido. Mas Jesus, sendo o Senhor, e ele fez questão de dizer isso no verso de número 13: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Jesus enfatiza isso. Ele vai, lava os pés dos discípulos, que não entenderam nada e ficaram confusos. Jesus ali estava dando uma lição a eles, estava ensinando a eles. Por que, irmãos? Por que eles ficaram confusos? Porque a nossa tendência é sempre de sermos servidos. Essa é a nossa tendência, digamos, padrão, de sermos servidos, de colocarmos sempre numa posição de estarmos sendo servidos. Por que dessa tendência? Os irmãos já pararam para pensar de onde veio isso? Essa tendência, ela vem da natureza pecaminosa. É daí que vem a origem dela. Porque essa natureza pecaminosa, ela está impregnada de duas coisas: orgulho e egoísmo. Guarda essas duas palavras: orgulho e egoísmo. E olha como Jesus, como mestre, como Senhor, se empenhou em dar essa lição aos seus discípulos. Primeiro passo que Jesus deu, ele ensinou aos 12 que estão aqui. Mas só que às vezes você ensina e nem sempre as pessoas aprendem. Para alguns, ouvir não é suficiente. Eu, por exemplo, se eu ficar só ouvindo, o meu nível de aprendizado não é muito bom. Eu preciso muitas vezes ouvir, ver e até escrever. Aí eu consigo aprender com mais facilidade. Tem um termo para isso, acho que é sinestésico, agora me fugiu o nome. Tem pessoas que têm facilidade de aprender somente vendo. Mas Jesus vai para o segundo passo. Então ele ensina, e o segundo passo ele exemplifica. Ele coloca água na vasilha, ele se dobra, ele lava os pés dos discípulos. Então Jesus estava dando um exemplo na prática de como é que teria que ser feito para que eles vissem e entendessem. Entendessem o que, irmãos? O que eu quero de vocês não é que vocês somente lavem, mas que vocês sirvam.
vocês se coloquem em serviço, que vocês sirvam ao seu próximo. Amém, meus irmãos? É como a gente fala lá no Brasil, tem uma frase que é muito popular, né? Você entendeu o que é que eu desenho? É mais ou menos o que Jesus estava fazendo. Ele explicou, ele falou e depois ele ilustrou para que eles fixassem esse entendimento. E Jesus vai para o terceiro passo. Ele explica. Ele vai para uma explicação para os discípulos. Vocês entenderam o que eu realmente fiz aqui? Parafraseando, irmãos. Então eu vou explicar. E ele mostra como nós devemos servir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não fica só nisso. Se você for no verso 17, Jesus dá um puxão de orelha no final. Olha o que ele fala. Agora que vocês já sabem, estas coisas serão felizes se as praticarem. Então não basta eu aprender, não basta eu ser ensinado, não basta eu ver o exemplo, eu preciso colocar em prática. E essa é o foco central do serviço, né? Nós temos que ter uma atitude de servir. Amém, meus irmãos? Então, Jesus ele ensinou, Jesus ele deu o exemplo, ele explicou o que tinha que ser feito, deu um puxão de orelha no final, dizendo: eu fiz tudo isso, certo? Vocês entenderam? Essa é a pergunta que ele faz. Mas entender somente não basta. Eu quero que vocês pratiquem, que vocês coloquem isso em prática, porque senão eu não estarei satisfeito. Amém, meus irmãos? Isso significa o seguinte, para resumir, nós devemos servir a Deus. Esse é o propósito. Mas é tão difícil nós entendermos essa ordem, esse mandamento dado por Jesus, que certa vez os próprios discípulos escolhidos por Jesus discutiam entre eles quem era o maior, ou quem seria o mais popular. Veja só, eles estavam com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus pelo exemplo, e ao invés de se preocuparem em servir a Deus, numa certa passagem, numa certa ocasião, eles queriam saber quem que era o mais bacana. Essa passagem está lá em Lucas 22, 26, e Jesus responde assim, o maior entre vocês deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Eu pergunto para os irmãos, será que, você acha que Jesus sabia quem escolher como discípulo? Claro que sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém? E mesmo assim, a gente vê nessa passagem que os discípulos que Jesus escolheu, ao invés de servir, estavam preocupados naquela ocasião em aparecer perante os outros. Então isso mostra como às vezes é difícil nós entendermos que o nosso propósito é serviço. Eu posso dizer assim, eu sou servo de Deus, amém, mas será que eu estou compreendendo a vontade de Deus para a minha vida como servo? Será que eu estou tendo esse discernimento diário? Será que de fato eu estou servindo a Deus todos os dias, aonde quer que Ele me coloque, aonde quer que Ele me envie? Jesus mandou, Jesus ensinou, Jesus repetiu, Jesus explicou de várias maneiras para entendermos que nós somos servos de Deus. Amém? Quem crê nisso? Amém. Mas servir não é só um mandamento, não é só uma ordem, mas uma necessidade.
Servir é uma ordem e servir é uma necessidade. E por que, irmão Luiz? Porque tem muita gente necessitada nesse mundo aí fora, meu irmão, daquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão, esperando ansiosamente aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Esse mundo está carente aí fora, pessoas longe de Deus, se afundando em vícios, em brigas, em intrigas, machucando aos outros, se machucando a si mesmos. Então servir é um mandamento e é uma necessidade, porque tem muita gente aí fora precisando daquilo que Deus colocou na sua mão. A obra é grande, a seara é grande. Mas, irmão Luiz, eu não tenho nada. Você tem sim. Você tem sim. Nós acabamos de ler aqui em Isaías. Você tem a graça de Deus na sua vida. Você tem a graça e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Você quer mais do que isso? Amém, meus irmãos? Então, nós temos a graça e o amor de Deus, que em João 3,16 diz que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro da igreja, em meio aos nossos irmãos, nós precisamos ter uma posição de servir. E fora da igreja também. Então é dentro e fora. Não é cristão 007 disfarçado dentro da igreja. É cristão aonde quer que Deus te enviar. Aonde o Senhor te colocar, você deve ser servo. Então servir é um mandamento de Jesus, de Deus, e servir é uma necessidade, porque muitos carecem da graça e da misericórdia de Deus nesse mundo. Amém, irmãos? No próprio texto base que a gente leu aí de João, no verso 24, Jesus ele usou uma ilustração do grão de trigo. Ele que ao morrer, ele fala que quando o grão de trigo morre, ele gera o quê? Outros grãos. É isso que está sendo retratado aqui. E eu pergunto aos irmãos, se Jesus não tivesse morrido por nós, o que teria sido de nós? Se Jesus não tivesse cumprido à risca o plano do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o que teria sido de nós? Quando você entrega a sua vida, meu irmão e minha irmã, deixando de viver só para receber, mas vivendo para começar a servir, sabe o que acontece? Você produz frutos. Você gera mais grãos. Em outras palavras, você abençoa pessoas. O teu serviço, a tua dedicação às coisas do Senhor, abençoa pessoas. Então as bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas não são para que nós guardemos ela numa caixa e mantenhamos elas contidas somente para a gente, mas elas precisam ser multiplicadas para alcançar e abençoar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoando, ministrando, suprindo as necessidades do próximo em amor. Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. E o que significa isso, irmão? Uma visão bem prática. Se eu não morrer para si mesmo e não servir ao Senhor e ao meu próximo, o que eu receber vai ficar só comigo. Eu não vou produzir nada. Deus
nos dá graça, Deus nos concede coisas para que elas sejam usadas em favor do seu reino. Amém? Por outro lado, se você multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, no verso de número 27, você estará fazendo a obra de Deus, cumprindo com o propósito dele e abençoando ao teu próximo. O verso número de 27 de João 12, no verso 27, nós vemos o quanto foi angustiante para Jesus entregar a vida por nós. Amém? Mas Jesus pediu que a vontade do Pai fosse feita, que a vontade de Deus se cumprisse por meio dele. E Jesus veio para servir. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir, dando a sua própria vida, porque servo serve. Repete comigo: servo serve. Amém. E Jesus serviu. E o que Jesus fez foi multiplicado, gerou grãos em nossas vidas. E agora eu e você temos um papel como servos, a responsabilidade de multiplicar aquilo que Jesus fez por nossas vidas. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu a possibilidade da salvação. Nós devemos fazer o mesmo aí fora nesse mundo, irmãos. Aonde quer que o Senhor te coloque, amém? Então Paulo disse ao jovem Tito, no capítulo 3, verso de número 14: o nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras e a ajudar os outros, e em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. O cristão, ele deve ser conhecido como alguém que serve, como alguém que socorre, como alguém que está sempre estendendo a mão para as pessoas que Deus coloca diante de nós. Tudo, irmãos, nesse universo, ainda que o mundo tente falar o contrário, Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Deus não coloca pessoas diante de nós à toa. Se Ele assim o faz, é para que você seja um diferencial na vida dessa pessoa. É para que você fale, compartilhe do amor, da obra de Cristo naquela cruz, em favor de nossas vidas, para essa pessoa. Amém, meus irmãos? Jesus falou dessa grande necessidade em Lucas 10, verso de número 2. Roguem ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para ajudarem vocês, porque a safra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que Deus tem encontrado em nós uma resposta para essa oração? Será que nós temos sido resposta para essa oração? Eu e você, meu irmão, minha irmã, devemos ser resposta para essa oração. Trabalhadores, obreiros, a necessidade é grande, a obra é imensa. Nós temos que nos colocar numa posição de serviço, de servir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos a graça. Você recebeu a graça do Senhor? Amém. O Senhor tem renovado as suas misericórdias a cada dia na sua vida. Você tem o poder e a unção do Santo Espírito de Deus na sua vida? Amém. Então dê ela ao mundo. Fale de tudo isso às pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que sair aqui no meio de Zúria que passa. Eu tenho um problema, irmão, para vir de carro aqui ainda. Eu estou me acostumando, porque é muita coisa.
é trans, é ônibus, é bicicleta, é pessoa, eu tenho dificuldade ainda para dirigir, mas eu estou aprendendo, não tomei nenhuma multa assim de trânsito, só de estacionamento, que eu não sabia, acabei tomando 40 francos. Porque eu botei o cartãozinho, e não era cartãozinho, era moeda. Mas, vou chegar lá, vou dirigir bem aqui. Mas assim, nós precisamos dar ao mundo aquilo que Deus tem nos dado. Falar do amor de Jesus para essas pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui correndo todo o quarteirão. Não. Deus tem colocado pessoas diante de você todos os dias e te dado a oportunidade para você compartilhar do amor dele. Tem ou não tem? Amém? Amém. Glória a Deus. Então permita que Deus use a sua vida diariamente para que você possa abençoar pessoas. Paulo disse em 2 Coríntios 4,15: estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês, e quanto mais dentre vocês forem ganhos para Cristo, pela sua graça, não somos nós que ganhamos. O nosso papel, a nossa função é levar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então, e quanto mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça, olha o resultado. Maior será o número de pessoas que farão orações em agradecimento para a glória de Deus. Vamos colocar isso de uma forma bem prática. Quando você vai lá e socorre, ajuda alguém em necessidade na rua que está passando fome, a pessoa nunca ouviu você. Como é que ela te responde quando você ajuda? Deus te abençoe. O Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Na grande maioria dos casos, são essas frases que você vai encontrar. São essas frases que você vai ouvir. Então a sua ação como servo gera atitudes, posicionamento de glória, de louvor ao Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, servir produz glória a Deus, glória ao Senhor. Nós somos aqueles que, quando nós servirmos, quando nós nos colocamos numa atitude de serviço, que ao servir podemos produzir ações, palavras de graça que glorificam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem alguma dúvida de que servir é uma bênção? Quem tem dúvida, levanta a mão. Amém. É bom ver uma igreja, o corpo de Cristo convencido. Então diga: servir é uma bênção. Agora se fala de novo: servir é uma bênção. Irmãos, a graça de Deus é algo fora do comum. É algo extraordinário. Você recebe a palavra de Deus, você está recebendo a palavra do Senhor aqui. Você entende, eu tenho certeza que você entendeu o que é servir, que servir é um mandamento. Amém? E você começa a servir e a se dedicar ao seu próximo. E você sabe o que Deus faz? Ele te abençoa. Quando você faz isso, Deus te abençoa muito mais do que você abençoou ao seu próximo. Sim ou não? Amém? Amém. Então, sabe o que significa isso, irmãos? Para de correr atrás da bênção e deixa as bênçãos de Deus correrem atrás de você. E como é que eu faço isso? Servindo e abençoando a meu próximo. Quando você abençoa o teu próximo, Deus te abençoa muito e muito mais. As bênçãos de Deus alcançam aqueles que se dispõem a servir a Ele. Promessa do Senhor para as nossas vidas. Se eu penso só em receber, irmãos,
mindset, meu pensamento, a minha mentalidade. Eu paro de ficar correndo atrás de bênção, eu passo a abençoar pessoas e Deus me abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que quem serve será abençoado. Mas, irmão, onde é que está isso? Separei aqui para você. Primeira bênção de quem serve. João 12, 25 e 26. Tá? Quando você serve a Deus, Ele te honra. É a primeira bênção. Quando me coloco numa atitude de servir, Deus vai me honrar. Qual é o fundamento bíblico? O texto está aí, ó. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará a vida eterna. Se alguém me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Se eu sirvo, Deus me honra. Amém? Então, irmãos, confiem nas provisões de Deus. Eu sou testemunho vivo disso. Eu não sou presbítero em tempo integral. A minha formação é engenharia. Eu trabalho viajando para vários lugares do mundo com projetos. Agora a minha base é aqui na Suíça, antes era na América do Sul. E por quantas vezes eu olhava para a minha agenda, eu olhava para o meu calendário e falava, não vou ter tempo, não vai dar. Mas sempre eu me colocava a seguinte coisa, falei isso para a pastora hoje: se eu não fizer o básico, nada do que eu possa fazer, qualquer esforço humano que eu faça não vai resultar em nada. E o básico na vida do cristão é orar, jejuar, meditar na palavra e congregar com os irmãos. E servir ao Senhor. E sempre que eu me coloquei à disposição do Senhor para cuidar das coisas dele aqui, Deus cuidou de todas as minhas coisas. Deus tem cuidado de todas as minhas coisas. Quanto mais eu sirvo a Ele, mais Deus tem cuidado de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda bênção: Jesus não se esquece daquele que o serve. Não se esquece. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 29 e 30. Eu quero garantir-lhes que não há ninguém que, tendo abandonado lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, não receba de volta 100 vezes mais lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra e no mundo futuro, e terá a vida eterna. Se você tiver que abrir mão de algo para servir ao nosso Senhor Jesus, você vai receber muito mais nessa vida e na eternidade. Isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Você crê nisso? Então aplaude e celebra o nome do nosso Senhor. É promessa dele para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que será que Jesus, ele prometeu que não deixaríamos de receber? Muitos podem pensar assim, mas servir a Deus é uma obrigação, irmão, nós temos que fazer. Para que será que Jesus teve que fazer essa promessa que nós não deixaríamos de receber se nós nos colocarmos numa atitude de serviço a Ele? Jesus prometeu, irmãos, Ele enfatizou isso, porque Deus é gracioso.
Porque nós servimos a um Deus da graça. Deus quer te abençoar e ponto. É como o amor de Deus. Deus decidiu nos amar e ponto. Nós não temos resposta do porquê. Ele é soberano. Ele tomou a decisão. Eu quero te abençoar. Eu vou te amar. E ponto final. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumam mostrar o seu amor por Ele e ainda mostram auxiliando seus irmãos na fé? Perceberam o detalhe aqui? Como é que nós mostramos o nosso amor por Deus? Auxiliando os nossos irmãos na fé, em atitude de serviço. Então, creia que quando você serve, Deus vai te abençoar e ponto. Porque nós servimos ao Deus da graça, ao Deus que nos ama. Terceira bênção: ao servir a Deus, estarei em boa companhia. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28 diz: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida para salvar a muitos. Então, quando nós permitimos que Deus use as nossas vidas para abençoar o nosso próximo, nós estamos agindo como quem? Qual foi o maior exemplo de serviço? Ou qual é o maior exemplo de serviço que nós temos, irmãos? Como Jesus. Nós estamos agindo como Jesus. Existe melhor companhia do que ter Jesus presente em nossas vidas, irmãos? Não tem. Não tem. Promessa de Deus para a nossa vida. Quarta bênção: servir traz crescimento de sua fé. Você crê nisso? Você crê mesmo de todo o seu coração? Amém. Muitos pensam assim, ó, esse é um pensamento comum, tá? Muitas pessoas pensam da seguinte forma: eu preciso crescer na fé para ser um cristão mais fervoroso. Irmão, sabe como é que você cresce na fé? Servindo. Nós crescemos na fé em serviço. Você não cresce na fé somente sentado, parado, assistindo. Você cresce na fé em serviço. Amém? O que te faz crescer na fé é servir a Deus. Mas não é servir de qualquer jeito. A palavra de Deus, ela nos diz em 1 Timóteo 3,13: aqueles que servirem bem, então não é de qualquer forma. Aqueles que servirem bem serão recompensados, tanto pelo respeito dos outros, como pelo crescimento da sua própria convicção na fé em Cristo Jesus. Esse é o fundamento bíblico, e isso vale para qualquer serviço. Porque se nós ficarmos somente passivos e sentados, irmãos, o diabo vai ficar jogando seta na nossa mente. Sabe que tipo de seta? Você não é capaz, você não é digno, você não vai conseguir, você é um fraco, você nunca será uma bênção. O diabo é especialista em lançar esse tipo de seta. Mas quando você crê e quando você serve, você percebe o que? As bênçãos de Deus na sua vida,
e como o Senhor usa você como um vaso, como uma ferramenta, como um instrumento útil para que o propósito dele aqui na terra, para a sua vida, se cumpra. Glória a Deus, glória a Deus. Tem coisa melhor do que você pregar o Evangelho, do que você falar do amor de Jesus para uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, e essa pessoa se entregar, se render e viver uma nova vida em Cristo. Tem, irmãos? Tem coisa melhor do que você ver uma pessoa com uma vida transformada, se dedicando, servindo a Deus e ao teu próximo? Não tem. Então sirva. Então sirva. Quinta bênção: ao servir, eu serei eternamente servo. Apocalipse 22, 3: na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos dele o adorarão. Então não tem essa história de quando a gente estiver lá na eternidade, amém? Não vai ter rede de pai lá para nós sentar lá e ficar descansando, não. Nós vamos continuar servindo assim, eu creio. Amém, irmãos? Então, o nosso destino, o nosso chamado, o nosso propósito é ser servo de Deus eternamente, aqui e na eternidade. Nesse mundo em que nós estamos aqui como estrangeiros, isso é mostrado, isso é materializado servindo ao nosso próximo. Como a gente viu no início dessa mensagem, o mundo carece daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E lá na eternidade, assim eu creio, aonde não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá mais necessitados, nós continuaremos servindo, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Então, se você entendeu que servir é primeiro ponto, é uma ordem, é um mandamento que o nosso Senhor Jesus nos deu. Amém? Se você entendeu que servir é a vontade de Deus, se você entendeu que você tem que servir porque a necessidade é grande, amém, meus irmãos? E se você entendeu que servir é uma bênção e que Deus vai te recompensar, que Deus vai te abençoar muito mais, amém? Agora você precisa saber como servir. Nós precisamos ter esse discernimento. Você serve, primeiramente, aceitando o chamado para ser servo. Deus nos chama. Deus nos dá a oportunidade diária de nós nos colocarmos diante dele para cumprir o propósito que ele tem para nós, de nós servirmos a ele aqui nessa terra e de nós servirmos a ele na eternidade. Amém, irmãos? Sabe o que significa isso? Que você serve aonde você estiver. Aonde o Senhor te colocar, você tem que servir. Não é só dentro da igreja, fora da igreja, no teu trabalho, no teu círculo de relacionamento familiar. Nós temos que servir dentro e fora da igreja. Amém, irmãos? Então, aonde nós estivermos, nós somos servos. Mas, irmão, eu vou na igreja para ser abençoado, então eu tenho que te falar uma realidade aqui, irmão. Você vem na igreja para abençoar pessoas. E aí, Deus te abençoa. Não só para receber, mas para dar. Os seus dons, fazendo uso dos seus dons, fazendo uso dos seus talentos, trabalhando no ministério, auxiliando o pastor, cantando, louvando, ofertando, dizimando, fazendo evangelismo, missões. Nós estamos aqui
para servir, para abençoar pessoas. Mas, irmão, eu não estou preparado. Essa é uma frase, eu diria que é a mais comum que a gente escuta no meio cristão. As pessoas entenderem, elas acharem que elas não estão preparadas. Sabe qual é o maior engano do diabo na vida das pessoas, irmãos? Sabe qual é? Nos fazer pensar que nós não estamos preparados. Esse é o maior engano de Satanás na vida das pessoas. Muitas pessoas não servem a Deus por acharem que elas não estão preparadas para o serviço. Sabe quando vai chegar o dia que a gente vai dizer assim, eu estou preparado? Nunca. Nunca. Esse dia nunca vai chegar. Nunca a gente vai dizer que a gente está preparado. O que nos prepara é o sangue do Cordeiro. O que nos prepara é o sangue de Cristo. O que nos capacita é o Senhor. É a presença diária do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos prepara. Nós nunca vamos estar preparados. Esse dia nunca vai chegar. Mas nós precisamos estar em constante preparação. Sendo revestidos, sendo fortalecidos, sendo admoestados, corrigidos, enfim, que o propósito do Santo Espírito de Deus se cumpra, a vontade dele se cumpra na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos prepara é o sangue de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus voltar e falar, vamos, você vai olhar para ele e falar assim, não estou preparado, leva o outro. Não. Eu não. Você falaria isso? Não. Pois é. Preparado, nós nunca estamos. Mas nós temos que nos colocar em atitude de serviço. E o serviço vai nos capacitar. O serviço a Cristo vai nos desenvolver. Amém, meus irmãos? Então, quando Jesus curou um cego, não sei se os irmãos lembram dessa passagem, os fariseus foram lá interrogar o cego e perguntaram para ele, quem te curou? Sabe o que o cego respondeu? Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas por que ele te curou? Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu. Mas não é permitido curar trabalhar no sábado. Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Em outras palavras, aquilo que o Senhor Jesus me deu, ninguém tira. Ninguém me tira. Amém, meus irmãos? Então, se você se converteu ontem, ou hoje, você já pode servir a Jesus. Amém, irmãos? Hoje, porque você sabe como foi com aquele cego que Jesus mudou a sua vida. Você era cego, mas agora você vê. Você tem visto o mover, o agir de Deus na sua vida? Tem visto, irmãos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que um dia eu era cego e agora eu vejo. Amém? Louvado seja Deus. Deus quer te usar hoje. Deus quer te usar hoje aqui. Deus quer te usar no teu trabalho. Deus quer te usar em meio à sua família. Então dá uma glória a Deus e decida ser glória a Deus. Amém. Mas irmão, eu não estou capacitado, eu não estou pronto, né? Tem todas aquelas delongas e tal, blá 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 blá. Irmãos, é a graça de Deus que nos capacita. É a graça do nosso Senhor Jesus que nos capacita. Quando alguém toma a decisão e se levanta, Deus deve falar assim, opa, aquele ali ou aquela ali se levantou. Ela pode estar com a vida toda bagunçada, mas porque ele se levantou, eu vou cuidar dele. Eu vou trabalhar na vida dele. Eu vou usar a vida dessa pessoa, porque ela se dispôs. Ela se colocou em atitude de serviço. E quanto mais você serve,
mais Deus derrama. Quanto mais você serve, mais Deus abençoa. Amém? E restaura a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas maneiras de nós servirmos. Você pode servir a Deus ministrando uma palavra, falando do amor de Jesus, dizendo ao coração angustiado: Jesus te ama. Você pode servir a Deus compartilhando as mensagens que são pregadas aqui todo domingo na sua rede de contatos, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Você pode servir a Deus com um sorriso e um abraço. Mas, irmão, são coisas tão pequenas isso. E quem disse que Jesus falou de coisas grandes? Se você for lá em Mateus 10:42, sabe o que Jesus diz? E se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Quer coisa mais simples do que um copo com água, irmãos? Jesus não falou de coisas grandes. Então comece a servir a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Amém? Porque as necessidades são muitas e as pessoas aí fora carecem do amor de Deus. E você pode ser um instrumento útil, um vaso útil, uma ferramenta útil que vai suprir a necessidade dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus vai te mostrar aonde, Deus vai te mostrar como, Deus vai te capacitar para isso. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça que eu estaria aqui. Eu trabalhei 28 anos para a mesma empresa no Brasil e de repente o Senhor disse: é para lá que eu vou te mandar. E aqui estou. Eu, a minha esposa e o Simba. O Simba é o cachorro. Aí nós estamos para servir. Amém, irmãos? Porque Deus, creia, Ele quer abençoar o seu serviço, a sua dedicação a Ele. Isso é promessa de Deus para nós. Você crê nas promessas do Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, por fim, para concluir, Colossenses 3, 23. Eu estou suíço, hein, pastor? No horário, hein? Ó, em ponto. Trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo, o Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. É para Deus, não é para homens, é para o Senhor. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que o fundamento da nossa vida não estão nos nossos projetos e nem nas nossas conquistas, mas em servir a Deus em tudo. Em tudo que nós fizermos, aonde quer que Deus nos mande. Amém, meus irmãos? Então, sirva o Senhor de todo o seu coração. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sirva na sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, enfim. Se dedique a aprender as coisas do Senhor e Deus vai te honrar.
Louvado seja o nome do Senhor. Aplaude e celebre o nome do Senhor.